Amém, amém, tá conectado já. Deixa eu só um pouquinho, Jonas, que eu tinha tirado. Deu um problema aqui pra conectar o Instagram, peraí, gente. Agora foi. A paz do Senhor Jesus, né, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus pro Daniel que tá no Meet, amém, a paz do Senhor Jesus pro pessoal que vai acompanhar pelo YouTube, né, a paz do pessoal que vai acompanhar pelos grupos de WhatsApp, pelo áudio, né, amém. Hoje a gente vai começar um livro novo, né, glória a Deus, a gente vai começar o livro de Jonas, e a gente vai seguir a sequência aí do livro de Jonas, são 4 capítulos, né, então a gente vai ler os 4 capítulos do livro de Jonas, e o livro de Jonas vai ser o nosso 20º livro, glória a Deus. E eu vou explicar para vocês, vou fundamentar para vocês, né, por que a gente está estudando o livro de Jonas agora, nesse período histórico, tá? Então eu vou provar isso de acordo com o que a Bíblia diz, tá? De acordo com achados arqueológicos, então eu vou provar, né, essa minha dedução de que o livro de Jonas, a história de Jonas, da pregação ali em Nínive, se passa nesse período histórico. Então a nossa introdução de hoje, o nosso começo da aula de hoje vai ser isso. Eu vou passar bastante informação, bastante fundamento para eu ter chegado a essa conclusão de que o livro de Jonas se passa nessa época histórica, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora primeiro, então, e a gente então começa a estudar Jonas capítulo 1. Antes da gente entrar no estudo de Jonas capítulo 1, eu vou primeiro situar a gente historicamente. E para situar a gente historicamente, eu vou explicar então, né, provar por meio da Bíblia e de achados arqueológicos, porque eu entendo que a gente está neste momento da história, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque ainda estamos muito longe de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós ainda estamos muito distante, meu Deus, do que o Senhor quer que sejamos. Então nos ajuda, Pai. Nos perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado. E nos ajuda a sermos melhores, Senhor. Nos transforma, nos dê um novo coração, uma nova mente, Deus. Que venhamos a andar pautados na Tua palavra, em obediência a ela, Pai. Amém. Que venhamos a ser conhecedores plenos da Tua verdade, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, o Teu evangelho. Nos ensine quem é Cristo, Deus. Para que então possamos ser Cristo na vida das pessoas, para que então possamos ser a Bíblia que as pessoas lerão, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Ilumina a nossa estrada, Deus, para que venhamos a ser guiados pela Tua luz, Senhor, para que o caminho seja claro, para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, Pai, amém. Oh Deus, que o Senhor nos conduza com mansidão, que o Senhor, meu Deus, estique a Tua paciência para conosco e nos conduza pela mão, Pai, porque se o Senhor vier conosco, nós não teremos medo de nada, Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, Pai, amém. Oh Deus, toda a nossa esperança nós depositamos em Ti, não há uma outra pessoa, um outro lugar, não há nada em que possamos esperar senão em Ti, Deus, porque aquele que espera em Ti jamais é frustrado, Pai, por isso esperamos em Ti sempre, Deus. Em Ti está a nossa confiança, Pai, porque nós cremos em Ti e conhecemos os Teus grandes feitos, Pai, amém. Oh Deus, nos ensina a Tua verdade para que possamos ensinar aos outros tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, amém. Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo o mal. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos dando o alimento de cada dia. Que a Tua vontade seja feita nessa terra, em nossas vidas, como já é feita nos céus, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, agora eu vou explicar por que eu situo, tá, o livro de Jonas nesse período histórico que a gente está estudando, que é o reinado de Ezequias depois da invasão de Senaqueribe, tá bom? Então eu vou falar um monte de informação aí agora para provar, né, essa minha conclusão de que Jonas prega para Nínive depois que Senaqueribe volta, tá? Então a minha conclusão, segundo os estudos bíblicos que eu fiz, né, que eu faço, é que
Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, não conseguiu, né? Houve aquele milagre de Deus, onde 185 mil soldados assírios foram destruídos, né? Foram mortos por Deus, e então Senaqueribe fugiu, né, com o restante do exército e voltou para a Síria, para Nínive. Então agora eu vou fundamentar por que eu penso, segundo o estudo bíblico que eu fiz, a apuração que eu fiz na Bíblia, né, a apuração detalhada que eu fiz, por que eu cheguei a essa conclusão, tá? Então a gente vai entender isso agora, porque eu cheguei à conclusão de que Jonas prega nesse período da história, quando Senaqueribe volta, tá bom? Então vamos relembrar aí. No segundo livro de Reis, lá no capítulo 14, no versículo 25, a gente vê pela primeira vez Jonas. Esse Jonas desse livro, a gente vê ele pela primeira vez. Ali, nesse capítulo, quem estava reinando no Reino Norte era Jeroboão II, tá? Jonas, ele é um profeta do Reino Norte, ele não é do Reino Sul, ele é do reino que já foi para a Síria, tá? Então, nesse período da história, a Síria, né, não era a potência que ela é hoje, né, no nosso estudo aqui, hoje, de acordo com o tempo de Ezequias, né, não era essa potência, mas ela estava evidente ali, né, ela estava em evidência, crescendo, tá? E Jeroboão, ele recebe uma profecia de Jonas nesse período da história, quando ele está ali reinando, tá? No capítulo 14, no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas diz para Jeroboão II, né, que Jeroboão retomaria algumas terras que Israel perdeu, tá? Então, Jeroboão II, ele era o rei das 10 tribos que se dissiparam, né? As 10 tribos que foram lá para a Síria. Ele era o rei dessas 10 tribos, tá? Então, Jonas chega para ele por uma profecia e diz para ele, olha, eles haviam perdido algumas terras, o Reino Norte estava perdendo muito território por conta da desobediência deles, porque eles estavam adorando os 2 bezerros de ouro, né, e não adoravam a Deus verdadeiramente. Então, por conta disso, eles estavam perdendo muitas terras nesse período. E eles estavam sofrendo por isso. E do nada chega então Jonas e dá uma profecia ali para Jeroboão II de que aquelas terras seriam retomadas, que Jeroboão reconquistaria aquelas terras, tá? Isso parecia impossível quando foi ouvido por Jeroboão II. Mas no capítulo 14 do segundo livro de Reis, versículo 25, isso acontece, tá bom? Então, isso é um fato importante para a gente chegar à nossa conclusão, tem que fazer toda essa elaboração, tá? Então, no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, é quando Jeroboão reconquista as terras que Jonas profetizou que ele ia reconquistar, tá? E essa informação é importante, porque eu vou situar esse período na história para a gente fazer os cálculos. Outra anotação aqui importante para a gente chegar nesse cálculo que eu cheguei, que eu concluí. Jeroboão II, qual foi o tempo do reinado dele? Ele reinou de 782 a.C. até 753 a.C. A gente lembra que antes de Cristo o calendário não corria igual corre hoje, né? Depois de Cristo o calendário começou a correr como 1, 2, 3, 4, foi aumentando, né? Antes de Cristo o calendário corre ao contrário, tá? Então é 780, 779, 778, né? É 10, 9, 8, 7, 6, 5, vai indo ao contrário até chegar no zero, tá? Até o nascimento de Cristo. Então, depois do nascimento de Cristo, começa o 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, é assim que funciona o calendário, tá? Então, aqui, quando que foi o reinado de Jeroboão? Foi antes de Cristo. Então, indo dessa forma. Lembra? 782, 81, 80, 79, 78, vai indo para baixo, tá? Até chegar em 0. Então, quando foi que Jeroboão II reinou? Jeroboão II reinou o reinado dele sozinho, porque parte do reinado dele foi com o pai dele, mas o momento em que ele reinou sozinho ali no Reino Norte foi de 782 a.C. a 753 a.C. Tá? Outra informação importante para a gente chegar no cálculo que a gente vai chegar para começar o livro de Jonas. Houve um momento na história em que a Assíria, ficou enfraquecida, tá? Então a Assíria perdeu o poder.
ela ficou meio desembestada. E foi neste momento que Jeroboão retomou suas terras. Foi um momento propício, né? E neste momento também foi que o reino de Judá começou a conquistar terras, retomar algumas terras também. Por quê? Porque a Síria, né, havia se desequilibrado, tá bom? E há, historicamente, arqueologicamente, essa comprovação de que houve esse momento na história da Síria em que eles tiveram um certo desequilíbrio. E as outras nações aproveitaram esse desequilíbrio da Síria para retomar suas terras, para conquistar terras, tá bom? Foi o que aconteceu no caso de Jeroboão. E quando que foi esse momento em que a Síria foi enfraquecida, né? Foi de 786 a.C. até 745 antes de Cristo, tá bom? E no ano de 745 antes de Cristo, esse último momento da Síria enfraquecida, é quando entra Tiglat-Pileser. Então, Tiglat-Pileser foi aquele rei que começou a levantar a Síria, que a gente estudou ele já no livro de Reis, tá bom? Então, outra informação importante para a gente contextualizar aqui o tempo de Jonas, o profeta Amós, tá? Quando o profeta Amós vai pregar, ele era um pastor, na verdade Amós não era nem um profeta, né? Amós, ele era um pastor do reino sul e ele é chamado por Deus para ir pregar lá no reino norte. E quando ele vai pregar, ele começa o livro dele contextualizando o momento em que ele está pregando. Ele diz assim, eu estou falando 2 anos antes do terremoto acontecer. E esse fato é muito importante para a gente. Por quê? Agora vocês vão começar a ver meu raciocínio. O Reino Norte, ele estava sofrendo, né, por uma perda de terras. E então, Jonas chega e profetiza para Jeroboão II, dizendo que eles vão voltar a ser prósperos. Que as terras que eles perderam, eles vão reconquistar. E isso acontece. Então, quando eles reconquistam a terra, há uma prosperidade. Eles começam a prosperar. Naquele momento de decadência da Síria, o Reino Norte, ao retomar as suas terras, começa a prosperar, começa a enriquecer, tá? Retomando as suas terras. Então, passa-se um período, depois que eles reconquistaram a terra, ali, né? O Reino Norte, e então Amós vem pregar. Quando Amós vem pregar, Amós prega para um reino norte rico. Amós prega para um reino norte próspero. Ou seja, quando Amós prega para o reino norte, as terras já foram reconquistadas por Jeroboão II, tá? Então, essa informação é muito importante para a gente. Outra informação importante para a gente é o terremoto. A arqueologia diz que o terremoto aconteceu em 759 a.C. A arqueologia dá essa data pra gente. Então, eu sei que o terremoto que Amós está falando aconteceu 759 anos antes de Cristo. E eu sei que ele pregou 2 anos antes do terremoto, certo? Então, se ele pregou 2 anos antes do terremoto e o terremoto aconteceu em 759 a.C., ele pregou em 761 a.C., Amós, certo? Porque ele pregou 2 anos antes do terremoto. Quando Amós foi pregar no Reino Norte, as terras já tinham sido reconquistadas. As terras já estavam de novo dentro do território de Israel, sob o domínio de Jeroboão II. E eles começaram a enriquecer novamente. Ali, né? E dentro dessa prosperidade deles, né? Eles começaram a pecar, começaram a cometer injustiças. A ganância tomou conta de tudo, tá? Então, o que eu contextualizei aqui? Eu contextualizei que as terras foram retomadas por Jeroboão II 5 anos antes de Amós pregar, tá? Eu fiz esse cálculo. Então, eu não pus muito tempo, porque parece que o povo desinvestou quando viu dinheiro, entendeu? Essa é a impressão que dá quando a gente lê a Bíblia. A impressão que dá quando a gente lê a Bíblia é que o Reino Norte ficou próspero, e no início da prosperidade desinvestaram, ficaram doidos porque viram dinheiro, entendeu? Essa é a impressão que dá. Então não me dá uma impressão de que se passou muito tempo da reconquista das terras. Me dá a impressão que passou pouco tempo. 5 anos ainda é um chute alto, eu acho, pro desespero que mostra a Bíblia, né? Mas eu coloquei 5 anos aí pra gente considerar, tá? E tudo isso que eu tô falando é plenamente
plausível, tá? Pra gente fazer esse cálculo. Então, eu considerei que as terras foram reconquistadas 5 anos antes de Amós pregar. E eu considerei, lembra que antes das terras serem reconquistadas, Jonas profetizou que elas seriam reconquistadas? Então eu coloquei a profecia de Jonas 1 ano antes das terras serem reconquistadas, tá? Era plenamente cabível um profeta profetizar pouco tempo antes do negócio acontecer. Isso aconteceu com Elias, né? Eliseu, eles profetizavam e o negócio já estava ali para acontecer, né? Então é plenamente cabível que ele tenha profetizado 1 ano antes ou até meses antes da reconquista acontecer, tá bom? Então, assim, para fins didáticos, eu considerei o quê? Para a gente ir contextualizando para eu identificar a data em que Jonas profetizou para Jeroboão. Porque isso é muito importante para eu saber a data que Jonas foi para Nínive, né? Então eu estou considerando isso, tá, gente? Qual é a data certa que eu tenho? O terremoto. Então a única data certa que eu tenho, arqueológica que eu tenho, é o terremoto. Então eu sei qual terremoto Amós estava falando e eu tenho arqueologicamente comprovado a data que ele aconteceu. Então, o terremoto aconteceu em 759 anos antes de Cristo. E é a partir desse ponto que eu comecei meu cálculo, tá? Então, se eu sei que Amós pregou 2 anos antes do terremoto e o terremoto aconteceu 59 anos antes de Cristo, ele pregou então no ano 761, 2 anos antes do terremoto. Aí eu sei que Amós pregou quando as terras já foram reconquistadas, porque o povo começou a ficar doido na hora que viu o dinheiro começar a entrar, na hora que o povo começou a ver que a economia começou a crescer porque tinha mais terras para eles desinvestaram, né? Começaram a pagar menos tributo, tudo, então aumentou a economia ali do país. E eles ficaram gananciosos. E eu sei que Amós veio nesse período histórico para pregar, né? Então, contextualizando isso, eu chuto que as terras foram reconquistadas 5 anos antes de Amós pregar. 5 anos é tempo suficiente para a economia crescer, né? De uma tal forma em que há ricos. Antigamente não havia tão ricos assim, mas 5 anos depois da reconquista das terras, há um número de ricos que eles abusam dos pobres. Há um número de ricos em que eles começam a roubar dos pobres, né? Começam a usurpar ali, tá? Então eu considerei isso. E eu sei que Jonas pregou antes da reconquista das terras, porque Jonas profetizou para Jeroboão que essas terras seriam reconquistadas. Então eu fiz esse cálculo, né, que eu acabei de falar para vocês, que 1 ano antes das terras serem reconquistadas, eu coloquei que Jonas profetizou, tá? Mas tudo isso, gente, foi o que eu falei, são deduções minhas, tá? Mas são plausíveis. Tudo que eu estou falando tem lógica dentro da Bíblia, não estou fugindo nada da Bíblia aquilo que eu estou dizendo, tem toda uma lógica estrutural. Tá? A paz do Senhor Jesus, Galvão. Então, eu estou explicando aqui sobre um momento histórico aqui do livro de Jonas, tá, Galvão? Deus abençoe. Eu vou desativar o som para não atrapalhar o raciocínio aqui. Deus abençoe. Amém. Então, é plenamente cabível esse raciocínio, tá bom? Então, vamos considerar isso que eu acabei de dizer aqui. Então, vamos considerar isso que eu acabei de dizer aqui. O primeiro momento histórico que eu tenho que saber para fazer o cálculo se esse momento histórico é o momento histórico da pregação de Jonas para Nínive. Vamos chegar nesse cálculo. Mas, a princípio, o que eu sei? Eu sei a data do terremoto que Amós fala. Então, a data do terremoto que Amós fala, arqueologicamente, é comprovada, né, como sendo 759 anos antes de Cristo. Então, a partir desse ponto que a arqueologia me prova, eu começo a fazer os cálculos do Jonas, tá? Então, foi assim que eu fiz. Então, eu cheguei a um momento ali de 759 anos antes de Cristo, que a arqueologia me aponta como terremoto que Amós falou. Então, eu sei que 759 anos antes de Cristo foi o terremoto que Amós falou. Amós pregou 2 anos antes do terremoto, então Amós pregou em 761 anos antes de Cristo. Amós pregou para um reino norte próspero, rico e injusto. Então Amós pregou depois da reconquista das terras. Então eu chutei aí que as terras foram reconquistadas 5 anos antes da pregação de Amós. E Jonas profetizou para Jeroboão II a reconquista das terras 1 ano antes
da reconquista das terras, tá? Então agora eu vou falar aqui todo esse apontamento que eu fui e cheguei aí até o terremoto. Diz assim, né? Diz assim, ó. Eu coloquei aqui as anotações para chegar nesse cálculo que eu falei para vocês, né? Amós prega 2 anos antes do terremoto, que seria o ano 761 anos antes de Cristo. A data do terremoto, arqueologicamente, é tida como 759 anos antes de Cristo, tá? Então eu concluo que Amós pregou 2 anos antes do terremoto, então ele pregou em 761 anos antes de Cristo. Aí eu deduzo que as terras foram reconquistadas 5 anos antes da pregação de Amós. Então as terras foram reconquistadas por Jeroboão II em 766 antes de Cristo. Aí eu entendo que Jonas profetizou 1 ano antes, eu vou chutar 1 ano antes aí que Jonas profetizou sobre a reconquista dessas terras. Então Jonas profetizou ali em 676, né, anos antes de Cristo, tá? Eu coloquei 676, é 767, eu pus errado aqui, gente. É 767. Porque é 1 ano antes, né? As terras foram retomadas em 766 a.C., então Jonas profetizou em 767 anos antes de Cristo, tá? Uma coisa que é importante a gente observa, o Jonas que profetiza para Jeroboão II não está no mesmo tempo histórico do Jonas que prega para Nínive. Por quê? Quando a gente estuda o Jonas, que é apresentado no segundo livro de Reis, no capítulo 14, que está profetizando ali para Jeroboão II, ali é mostrado para a gente um Jonas ativo. Um Jonas que está no auge da sua ordem de profeta. Então é um Jonas novo, tá? É um Jonas ali, gente, que deve ser um jovem, adolescente, um jovem. Né? É um homem que está no auge ali da sua atividade. É isso que a Bíblia nos mostra quando a gente lê ali sobre Jonas no segundo livro de Reis. Quando a gente vai estudar Jonas no livro dele, ele se apresenta pra gente como um idoso cansado. É essa a impressão que a gente tem quando lê o livro de Jonas ali para Nínive, porque ele dorme bastante no livro, se cansa muito rápido, ele reclama muito e pede muito a morte, né? O que isso era muito, a paz, Francisco, o que é muito típico de um profeta mais idoso, né? A paz. Amém, boa noite. O que é muito típico de um profeta mais idoso, tá? Porque a gente tem um exemplo, por exemplo, de Moisés, né? Moisés foi chamado com 80 anos de idade. E Moisés falou, ai Senhor, envia outro no meu lugar, né? É muito comum um profeta idoso ser, como se fala, ser um pouco mais duro, né? É muito comum ele recusar. É mais fácil um profeta mais experiente recusar uma ordem de Deus do que um profeta novo, tá? Então, isso é muito importante para a gente contextualizar. Então, a gente aqui já consegue chegar a 2 informações muito importantes. Jonas, que profetiza para Jeroboão, é jovem. O Jonas, que prega para Nínive, é um idoso perto da morte, tá? É isso que a gente leva a entender. Outra informação muito importante para a gente chegar nesse cálculo que eu cheguei para a gente estudar agora o livro de Jonas, tá? A invasão de Senaqueribe ali às terras de Judá, que a gente acabou de estudar no reinado de Ezequias, aconteceu no ano 701 a.C., tá bom? Isso é importante para a gente contextualizar. Por quê? Porque a minha conclusão é que o chamado de Deus para Jonas pregar em Nínive aconteceu depois da invasão de Senaqueribe. E eu fiz toda uma explicação aqui do porquê eu penso dessa forma, tá? Para a gente chegar a essa conclusão mediante Bíblia e documentos arqueológicos achados, tá? Tem uma anotação aqui que eu coloquei bem importante, do tempo
em que esse tempo que eu fiz o cálculo agora, considerando o terremoto. Lembra que a gente acabou de falar? Eu tenho arqueologicamente comprovada a data do terremoto, que foi em 759, né? 759 a.C. A arqueologia comprova que foi o terremoto. Então eu peguei essa base que a arqueologia comprova para começar a fazer os cálculos anteriores. Então eu cheguei à data em que Amós pregou, cheguei à data em que as terras foram reconquistadas e cheguei à data em que Jonas pregou. Jonas profetizou para Jeroboão II. Então, a partir desse ponto, da data em que eu cheguei, que Jeroboão II recebeu a profecia de Jonas, até a invasão de Senaqueribe às terras de Judá, passaram-se 66 anos, tá? Então, são 66 anos que se passaram. Provavelmente, Jonas, quando dá a profecia ali para Jeroboão II, provavelmente ele devia ter uns 20 anos. Então a gente faz 20 mais 66, já dá 86 anos, vai. Eu chuto uns 90 anos. Só que existem alguns documentos, alguns livros judaicos da tradição judaica e que não são livros. A paz do Senhor Jesus, Samuel. Seja bem-vindo. Existem alguns documentos. Samuel, vou pedir para você, por favor, colocar no mudo, tá? Obrigada, amém. Existem alguns documentos da tradição judaica, né, que falam um pouquinho pra gente sobre Jonas. E esses documentos são importantes para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Na tradição judaica, até anotei aqui o nome dos livros judaicos que falam da tradição judaica, que falam sobre Jonas, tá? Essa é uma tradição judaica, não é uma tradição histórica, não é um documento histórico, tá? É um documento judaico, de consideração judaica, mas não tem valor histórico, tá bom? E também não é um documento canônico, não foi aceito, né, como um reconhecimento de que ali há uma inspiração do Espírito Santo, não. Tá? Mas são documentos que foram passados de geração em geração, né, dos judeus contando história, né? E os judeus têm muito esse costume de ficarem contando história de geração em geração, por isso que até hoje eles sabem a história deles, né? Eles têm esse costume. Então é muito importante a gente considerar esses livros da tradição judaica. Nesses livros, eu consegui achar aqui, ó, quatro livros. Eu peguei 4 livros da tradição judaica diferentes, que dizem o seguinte: eles apontam Jonas como sendo o menino que Elias ressuscitou. Lembra que Elias ressuscitou um menino? Lembra? Então, na tradição judaica, nesses 4 livros, diz que Jonas é esse menino que Elias ressuscitou. E na tradição judaica, diz que Jonas morreu muito velho, que ele teve além do normal de dias. Como se fosse além do que se normalmente vivia naquela época. Ele viveu muito. E isso é dito pra gente pela tradição judaica, tá? Primeiro, eu anotei aqui porque eu fiz os cálculos. Gente, ele não pode ser, não tem como ele ser o menino que Elias ressuscitou. É impossível. É impossível, ele não era o menino que Elias ressuscitou. Porque pelos cálculos que eu fiz, a gente consegue também ter uma ideia do tempo estimado ali em que Elias ressuscitou esse menino. Quando a gente leva em conta a cronologia ali do reinado de Acabe e o período da seca, a gente consegue contextualizar ali o momento em que esse menino foi ressuscitado por Elias, tá? E quando que foi? 864 anos antes de Cristo. Gente, quando ele foi profetizar lá para Jeroboão, ele ia ter mais de 90 anos de idade. Não era ele. Não tem condições. Porque no livro de Reis mostra muito claro pra gente um profeta ativo. Mostra muito claro pra gente um profeta que está no auge da sua atividade, né? É um profeta novo que é mostrado ali. Então, não é. Mas ele pode ser um descendente. Sim. A tradição judaica pode não estar errada, né? Ele pode não ser o menino que Elias ressuscitou, mas ele pode ser um descendente do menino que Elias ressuscitou. É plenamente possível, tá? Então, isso poderia sim estar de acordo. Outra coisa importante, né, que eu anotei aqui. Deixa eu falar os livros, né? Eu não falei para vocês os livros da tradição judaica. Os livros da tradição judaica que falam isso que eu acabei de falar, que Jonas seria o menino que Elias ressuscitou, são o Midrashim. Gente, eu não sei falar... eu não sei se está certo o jeito que eu tô falando, tá bom? Então me perdoem aí os judeus, né? Midrashim, Pirkei de Rabi Eliezer, né?
Yalkut, Shimoni e Targum de Jonas, tá bom? São esses 4 aí que eu achei, tem outros aí, mas esses 4 aí eu achei que dizem, né, que Jonas começou a pregar ainda novo, dizem esses livros, né? Desde novinho ele já era usado em profecia por Deus, e diz também que ele era o menino que Elias ressuscitou. Só que, gente, o menino que Elias ressuscitou não tem como ele ser, é impossível, não dá para ele ser, tá? Ele pode ser um descendente do menino que Elias ressuscitou, mas o menino ele não é. Mas aqui diz que ele começou a pregar cedo, tá bom? Outra coisa importante que eu anotei aqui pra gente ir chegando, contextualizando esse momento da história que a gente tá para Jonas, né? Aqui eu já falei, né, que eu tô lendo minhas anotações que eu cheguei a essa conclusão. O Jonas parece novo quando ele vai profetizar ali para Jeroboão II, eu já falei isso para vocês, né? Falei já sobre Moisés, dei o exemplo disso, né, que são os profetas mais velhos que tendem a relutar. São os profetas mais velhos que falam para Deus, ai Deus, não quero fazer não. São os profetas mais experientes que fazem isso. Os profetas novos, eles não resistem a Deus. Deus pode mandar o que for, eles fazem. Né? Agora, os profetas mais experientes, os que já trabalharam muito, já estão perto da morte, eles já começam a recusar. Igual Elias que fugiu lá, né? Já estava perto da morte, e falou, ai, me mata, Deus. É isso, os profetas mais experientes, eles tendem mais a relutar. Igual Moisés, com 80 anos de idade, falou, ai, Senhor, envia outro. Eu não sei falar não, envia outro que eu não tenho paciência, né? É isso. E Jonas se mostra um profeta sim, quando ele vai pregar para Nínive. Ou seja, ele já era um profeta bem experiente e provavelmente perto da morte. Outra coisa muito importante para a gente se atentar. Nínive, ela só passou a ser a capital da Assíria quando Senaqueribe virou rei. Antes de Senaqueribe ser rei, Nínive não era a capital da Assíria. E quando Jonas é chamado para pregar em Nínive, Jonas diz, ó Deus, eu sou um profeta tão pequeno, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E Nínive é uma cidade grande ao extremo. Nossa, como Nínive é potencial. Ele fala de Nínive como sendo uma capital. Ele fala de Nínive como sendo um grande reino. Então, a visão que Jonas nos dá no chamado dele é de Nínive capital. Não é de Nínive que não era capital, uma Nínive cidadezinha pequena. Não, era de Nínive capital da Síria, tá bom? Essa informação também é bem importante para a gente contextualizar. Eu já disse para vocês, né? Na tradição judaica é dito que Jonas viveu muitos anos, de uma forma extraordinária. Então, gente, se ele viveu muitos anos, provavelmente ele viveu mais de 100. Porque para eles falarem com o espanto que eles falam na tradição judaica, provavelmente esse homem viveu mais de 100 anos, tá bom? Isso é importante para a gente entender onde eu estou querendo chegar. Porque eu estou querendo chegar ao ponto de que Jonas tinha uns 90 a 100 anos quando ele vai pregar em Nínive, tá bom? Pelos meus cálculos é isso que eu chego. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, eu coloquei aqui todos os cálculos, né? Assim, eu considerei o quê? Que Jonas profetizou para Jeroboão II com 20 anos de idade, tá? Eu fiz todo o cálculo tendo por base a data do terremoto, que é uma data comprovada arqueologicamente, e fui voltando, tá? Eu mostrei para vocês. Todo o cálculo que eu fiz, gente, é perfeitamente cabível dentro da lógica da Bíblia e da arqueologia, tá? Então, não tem erro. O cálculo que eu tô fazendo não tem erro. Então, daria realmente para Jonas estar pregando nesse momento histórico. E ainda tem outras coisas ainda que eu aponto como sendo causas para eu chegar nessa conclusão, tá? Então, com 20 anos de idade, eu presumi que ele pregou lá para Jeroboão II, já que ele estava no auge da atividade dele como profeta. E do tempo até a data da invasão de Judá por Senaqueribe se passam 66 anos de idade, tá? Então, aí já são uns 86 anos que se passaram, né? De idade que ele tem. A paz, Ana Paula, seja bem-vinda. Então, a gente vê que já seria uns 86 anos de idade que Jonas teria aqui, tá bom? Então, eu considero mais uns 2 anos aí para ele pregar, tá bom? A gente chega uns 88 anos de idade. É plenamente cabível dentro do que a gente tá vendo aqui, né? Dentro do que a Bíblia nos propõe, dentro do que a tradição judaica nos propõe e dentro do que a arqueologia nos propõe. É plenamente cabível isso que a gente está vendo, tá? Então, eu considero, dentro de todo esse estudo, que Jonas foi pregar em Nínive lá para o ano 700, lá para o ano 699
antes de Cristo, ou seja, pouco tempo depois da invasão de Senaqueribe a Judá, tá bom? Outra informação muito importante que me faz chegar a essa conclusão. No livro de Isaías, Isaías fala sobre o julgamento das nações. E Isaías fala sobre o julgamento de Nínive. Isaías fala sobre o julgamento da Assíria. Aí Isaías fala assim no livro dele: olha, Deus usou a Assíria para castigar Israel, porque Israel havia pecado. E Deus vai usar a Assíria para castigar Judá se Judá não se consertar. Mas depois que Deus castigar o seu povo, ele vai castigar a Assíria também, porque a Assíria acabou se achando muito. Ele, na verdade, era só um instrumento na minha mão, mas eles começaram a se achar muito poderosos, porque eu deixei eles conquistarem os meus povos, né? E Deus diz isso no livro de Isaías. Então Deus diz o que no livro de Isaías? Que ele iria castigar primeiro o reino norte, e depois Deus ia disciplinar o reino de Judá, e depois que o reino de Judá recebesse a disciplina e entendesse, aí ele ia passar para a Síria. E é o que aconteceu. Tá? Então, no momento da história que a gente está, o que houve? Deus disciplinou o reino de Judá, né? A gente lembra que Miqueias pregou ali no reino de Judá, o reino de Judá se converteu, né? Ezequias se converteu, todo mundo se converteu, e então Deus fez um grande milagre e salvou o reino de Judá. Então Deus disciplinou o reino de Judá aprendeu a disciplina, se arrependeu, se consertou, Deus o salvou da Assíria. Então morreram 185 mil soldados da Síria e Senaqueribe voltou para Nínive humilhado. Ou seja, Deus já tinha disciplinado Judá. E o que Deus havia falado? Depois que ele castigasse o reino norte e disciplinasse o reino de Judá, o próximo a ser julgado seria a Assíria. Então tudo bate. Bate para Jonas estar indo pregar agora para Nínive, porque é o momento que Deus havia falado, que depois que ele disciplinasse o reino de Judá, ele passaria os olhos dele para disciplinar a Assíria e castigaria a Assíria por seus pecados, tá? Então, eu contextualizei tudo isso, gente. Deixa eu ver se eu anotei mais algum apontamento aqui importante para a gente começar o nosso livro agora, entendendo que a história de Jonas se passa nesse momento histórico aqui que a gente está estudando, tá? Deixa eu só ver aqui, gente, nas minhas anotações, o que mais eu pus. Tem outra informação importante. Quando Senaqueribe volta, quando Senaqueribe invade as terras de Judá, e depois Senaqueribe é humilhado, que Deus mata 185 mil soldados da Síria, Deus fala: olha, Senaqueribe vai voltar para a terra dele e lá ele vai ser morto pelos filhos dele. Quando a gente lê isso na Bíblia, lá no livro de Reis, a impressão que dá é que ele volta e já é morto, né? Mas, gente, Senaqueribe ainda vive 20 anos depois da invasão de Judá. Depois de 20 anos é que ele morre. Só depois de 20 anos. E eu creio realmente que a pregação de Jonas está nesse período da história. Por quê? Tem uma informação muito importante. Quando Senaqueribe volta, Senaqueribe faz, a gente lembra, né? Eu já falei, tem na arqueologia o prisma de Taylor, tem esse achado arqueológico, que é Senaqueribe, o próprio Senaqueribe falando sobre a conquista das terras de Judá. E ele fala lá realmente que ele conquistou 46 cidades de Judá, conquistou várias aldeias, vários vilarejos, né? E ele fala tudo isso. Só que ele não fala de Jerusalém. Né? Ele quer, é lógico, ele estava documentando algo de relevância política para o reino dele. Então ele não ia documentar uma derrota, né? Ele não ia documentar uma humilhação. Então ele documenta do jeitinho dele, né? Para exaltar ele mesmo. Mas, né, a gente observa, quando a gente vai observando ali, quando a gente vai estudando ali a história, a gente observa que não se tentaram mais invadir Jerusalém. Houve essa tentativa de invasão com Senaqueribe, depois nenhum outro tentou. Nenhum outro rei tentou invadir de novo Judá. Mais para frente, né, o filho de Ezequias vai ser levado preso, porque ele não vai querer pagar os tributos à Síria. Eles vão continuar pagando tributo à Síria, né? Então Manassés teria que pagar tributos ali para a Síria. Ele não vai querer pagar. Só que a Síria não vai tentar tomar Jerusalém. A Síria não vai entrar e querer ficar em Jerusalém. Eles só levam um rei. Eles não mexem mais com a cidade de Jerusalém. E isso é uma informação muito importante pra gente, porque há um certo medo. Eles não querem mexer mais com Jerusalém. Eles pegam um rei, mas eles não entram e mexem, não entram e faz bagunça, não entram e destroem nada.
só entram e pegam o reino. Isso é uma informação muito importante pra gente, tá? Agora, o que a gente considera também? Quando Senaqueribe, ele tentou invadir Judá, ele tenta invadir Judá em 701 a.C. E de 701 a.C. até 689 a.C., esse homem não faz mais guerra nenhuma, gente. Ele fica quieto. Ele fica totalmente quieto na dele. Aí no ano de 689 a.C., a Babilônia se rebela contra a Síria. A Babilônia era um reino vassalo, né? Era um reino, na verdade, dominado pela Síria, né? Era um rei assírio que dominava ali a Babilônia. E eles se rebelam e querem ser livres da Síria, né? A Babilônia. E então, Senaqueribe vai e invade a Babilônia e destrói toda a Babilônia. Para castigar eles, mata todo mundo, destrói todo mundo, faz torturas ali adoidado, né? Inunda a cidade, ele faz várias coisas ali no ano 689 a.C., tá? Se passaram o que? 11 anos, né? 11 anos. Do ano 701, vai descendo, 699, 689. Passaram-se uns 10 anos, né? Então, uns 10, 11 anos da invasão de Judá. Então, ele vai e faz isso com a Babilônia. Ele destrói totalmente a cidade da Babilônia, gente. Totalmente. E quando ele faz isso, ele cria um novo documento. Tá? Então, assim como ele fez lá quando ele conquistou Judá, ele fez agora um documento também, em argila, lá ele escrevia, né, sobre a conquista dele. E ele escreveu, e esse documento existe, a gente consegue achar ele, tá? Acho que é Prisma de Jerusalém, se eu não me engano. É um prisma, eu esqueci o nome, mas tem esse documento arqueológico. E lá nesse documento, Senaqueribe fala algo muito importante para a gente considerar. Porque depois disso, logo ele morre. Ele vai morrer, Senaqueribe morre em 681 a.C. 689 a.C. é que ele faz essa destruição da Babilônia, tá? E quando ele faz essa destruição da Babilônia, ele escreve esse documento. Quando ele escreve esse documento, ele escreve assim: eu venci a Babilônia graças ao meu Deus Assur. O Deus Assur é o melhor de todos. O Deus Assur é bom. E ele começa a exaltar o Deus da Síria, chamado Deus Assur. Tá? E pouco tempo depois disso, né, uns 8 anos depois disso, é que ele morre. Desse momento. Tá bom? Então, considerando tudo isso, o que eu entendo? Que Jonas pregou depois da invasão de Judá. Então, Jonas pregou depois da invasão de Judá. Todo mundo se converteu, todo mundo se arrependeu, a população. Senaqueribe se arrependeu temporariamente, ficou com medo do Deus de Israel, porque nunca mais tentou invadir Jerusalém. Tanto é que Jerusalém não pagava imposto para Senaqueribe e Senaqueribe não ousou ir lá cobrar, porque Senaqueribe ficou com medo. Então ele não ousa ir lá em Jerusalém. O filho dele vai depois, né? Mas ele não ousa ir lá em Jerusalém. O filho de Senaqueribe vai depois cobrar Manassés, mas Senaqueribe não vai. Né? Então, a gente observa isso. Senaqueribe ficou com receio de entrar de novo em Jerusalém. Né? Então, algo aconteceu ali. Ele tinha medo do Deus de Israel. Mas, né, mais pra frente, ele continua servindo o Deus Assur. Tá? Então, você vê que não houve realmente uma conversão genuína por parte dele. A população, sim. O próprio Senhor Jesus diz que aquela população será considerada justa no dia do juízo e vai julgar outras nações, né? Então, Jesus dá esse apontamento pra gente no Novo Testamento de que o povo realmente de Nínive se converteu. Mas Senaqueribe, pelo jeito, não, tá? E talvez até por isso que, então, realmente aquela profecia se cumpra, né? E ele morre. Em 681 anos antes de Cristo, ele morre como Deus havia falado que ele ia morrer. Os filhos dele assassinando ele. Tá bom? Então, gente, depois de Senaqueribe, né, vem um outro rei chamado Esar-Arão, né? E ele reina de 681, que é quando Senaqueribe morre, até 669 anos antes de Cristo. E então veio o último rei da história da Síria, que foi o pior de todos. Esse rei foi um rei muito ruim, gente. Foi o rei mais tirano de todos. E a gente vai estudar ele mais pra frente. Ele era o rei que estava reinando na época da profecia de Naum. Tá? Então, Naum, mais pra frente, vai profetizar sobre a queda de Nínive, sobre a destruição de Nínive. E quem é que reinava na época da profecia de Naum? Esse Assurbanipal aqui, ele era muito ruim mesmo, tá? Então, agora, eu entendo realmente que Jonas, a história de Jonas se passa nesse momento histórico que nós estamos, tá bom? Então, eu vou relembrar agora rapidamente, sem falar datas, já que eu já falei tanta data. Só vou passar aqui rapidamente para vocês se situarem, tá?
Como foi que eu fiz o cálculo? Eu tenho na arqueologia a data comprovada do terremoto que Amós fala. Então, pela arqueologia foi dito que o terremoto aconteceu em 759 anos antes de Cristo. Pronto, a partir desse ponto é que eu comecei a fazer meus cálculos, tá? Amós, eu sei que pregou 2 anos antes desse terremoto. Então, Amós pregou em 761 anos antes de Cristo, já que ele pregou 2 anos antes desse terremoto. Quando Amós prega, o contexto histórico em que Amós está pregando é um contexto rico. É um contexto onde o reino norte é um reino próspero e injusto. É um reino egoísta. É um reino soberbo. Então é um reino onde as terras já haviam sido reconquistadas, porque a economia do país começou a melhorar, né? Então, quando há aquela reconquista das terras por Jeroboão II, é que a economia do país começa a subir de novo, tá? E o ponto importante pra gente, é que antes das terras serem retomadas, Jonas, esse Jonas que a gente está estudando aqui, Jonas profetizou que as terras seriam retomadas. Então, eu considero que Jonas profetizou 1 ano antes das terras serem retomadas, tá? Tudo isso, gente, se você fizer o cálculo aí na sua casa, se você for conferir, você vai ver que bate, não tem nenhum erro nisso que eu tô falando, tá? São deduções que eu estou chegando, porque eu acho que a maior lógica que existe é situar Jonas a esse período da história, considerando todo o contexto. Eu acho que é o que tem mais lógica, tá? Então, depois disso, o que acontece? Depois do terremoto ali, né, passaram-se 66 anos desde a profecia de Jonas, ali para Jeroboão II. Senaqueribe invadiu as terras de Judá e então Judá se arrependeu, foi disciplinado por Deus. Senaqueribe voltou para a terra dele, ainda vive 20 anos, vai viver 20 anos ainda. E então Deus chama Jonas para pregar para Nínive, tá? Então é essa a dedução que eu chego, porque Deus havia falado para Isaías isso, né? Depois que eu disciplinar o meu povo, eu passarei a disciplinar a Assíria. Eu passarei a castigar a Assíria. E chegou o momento agora, né? Judá já foi disciplinado, então agora é o momento da Síria. Então, historicamente, a gente está em qual momento do contexto aqui do reino de Judá? Ezequias acabou de vencer Senaqueribe. Tá? Então, Deus fez com que 185 mil soldados assírios morressem. Senaqueribe voltou lá para as terras dele. E é dentro desse período da história, depois dessa grande humilhação de Senaqueribe, é que Jonas é chamado para pregar para Nínive. Então, agora a gente começa. Deu para entender, né, gente? Aí, qualquer coisa, vocês repassam aí para vocês estudarem, para vocês conferirem o que eu tô falando. Porque crente bom é aquele que confere, né? Não engole qualquer coisa que é ouvida, mas vai lá, pesquisa e confere. Porque às vezes tem muita gente falando muita bobagem, né? E a gente ouve e aceita. Não, a gente tem que conferir, tem que ser crente beriano mesmo, né? Então, amém. Então, agora a gente vai começar. Versículo 1 do livro de Jonas, capítulo 1. A palavra de Deus foi dirigida a Jonas, o filho de Amitai. No segundo livro de Reis, no capítulo 14, quando fala de Jonas, é esse mesmo Jonas. Quando fala lá de Jonas, fala de onde Jonas onde que Jonas mora. Aqui já não fala mais. E tem lógica não falar mais. Por quê? Porque Jonas já não mora mais no Reino Norte. Lembra? O Reino Norte já foi levado pela Síria. Então, Jonas já não mora mais no Reino Norte, tá? Mas a gente vê que ele tinha uma certa liberdade, ao ponto dele poder viajar, né? Então, ele não era um escravo que não tinha liberdade, não. Ele podia viajar, ele tinha uma certa liberdade ali na Síria, ao que parece. Então, Deus vai e fala para Jonas. Jonas, levanta-se e vai para Nínive. Vai lá para aquela grande cidade. Olha do jeito que Deus fala de Nínive. Aponta para Nínive realmente como capital do reino da Síria. Não como uma cidade pequenininha antes de se tornar a capital, de ser reconstruída para ser a capital do reino, né? E Deus fala isso, vai lá para aquela grande cidade e anuncia que contra ela, né? Anuncia contra ela que a maldade dela já chegou até mim, que eu já estou sabendo a maldade dela. Aqui é no mesmo nível de Sodoma e Gomorra, no mesmo nível, lembra? Quando Jesus desce, né, com os 2 anjos ali e encontra-se ali com Abraão, que Sara até dá risada quando ouve que ela vai ficar grávida, né? Depois Jesus vai falar, caramba, eu tô querendo
fazer desse homem uma grande descendência, há sobre ele a promessa do Messias, e eu vou negar ele, saber sobre o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra e Admai, Zeboim, né, e Zoar e etc. Então eu vou falar, então Deus vai e fala, né, olha, a maldade de Sodoma, Gomorra e das outras terras, né, a gente lembra que eram 5, né, uma foi poupada por causa de Ló, mas eram 5. E essas cidades, a maldade dessas cidades chegou até mim, chegou aos meus ouvidos, e eu vim para conferir se é isso mesmo. E se for isso mesmo, eu vou destruir, vou aniquilar essa cidade. E é nesse mesmo sentido. Deus está falando que vai aniquilar eles assim como aniquilou Sodoma. Vai eliminar eles do mapa. Vai destruir totalmente eles, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Eu jogou até enxofre, né, para ninguém mais habitar naquele lugar. É nesse nível. Então Deus vai e fala para Nínive e pregar para aquela cidade que Deus está vindo para castigá-los, porque Deus soube da maldade deles e Deus está vindo para aniquilá-los. Jonas sabia que quando ele fosse pregar, avisando o que Deus faria, o povo podia se arrepender. Era plenamente cabível o povo se arrepender. E se o povo se arrependesse, Jonas sabia que Deus pouparia aquele povo, porque eles se arrependeram. E há um grande problema aqui, porque Jonas não queria que eles sobrevivessem. Jonas queria que eles fossem torturados. Porque Jonas tinha aqui um problema pessoal. Era um problema de foro íntimo aqui de Jonas, né? A Assíria, quando ela conquistava nações, ela era muito cruel. Eu falei isso para vocês nas aulas anteriores, né? A Assíria, eles usavam uma estratégia de terror psicológico para dominar as nações. Por isso que nenhuma nação resistia à Síria, porque eles tinham medo. Então, o que eles faziam? Quando eles iam dominar uma nação, quem resistisse a eles era torturado. Mas não era torturado e era morto. Era muitas vezes torturado e era mantido vivo para servir de exemplo. Porque a morte era bom. É isso que eles pensavam. Não, a morte é bom, a morte é até um alívio. Vou deixar você sofrendo vivo. Então eles iam lá e cegavam as pessoas, sabe? E deixavam a pessoa viva cega. Tiravam membros que a pessoa viva. Eles iam e tiravam a pele da pessoa viva. Eles iam, a gente lembra, estudou isso, eles atravessavam uma vara na pessoa, né? Desde o orifício, né, anal até a boca, eles atravessavam a vara na pessoa e deixavam a pessoa fincada assim na vara. Gente, tudo isso que eu tô falando tem prova arqueológica, viu? Infelizmente, mas tem tudo isso, tem pedras arqueológicas que tem esses desenhos e mostram que eles faziam isso realmente. E eles decepavam cabeças e deixavam cabeças penduradas para servir de exemplo, né? E eles ficavam tão felizes com o que eles faziam, era tão extraordinário para eles, que os muros deles, as muralhas deles, os muros deles, eram cobertos desses desenhos de tortura. Eles faziam isso. Quando você for pesquisar na arqueologia, você acha. Os muros deles, as muralhas, eram cobertos desses desenhos de tortura. E quando Deus fala para Jonas para pregar para esse povo que eles vão ser destruídos, Jonas pensa, destrói logo. Para que eu vou pregar? Eles têm que morrer. Eles têm mais é que ser castigados. Tem que fazer com eles o que eles fizeram com os outros. Eles têm que sofrer mesmo. Que eles sejam castigados assim como eles fizeram. A gente lembra, a gente estudou isso, né? Nos livros que a gente já leu, eles deixavam as pessoas nuas. Quando eles conquistavam uma nação, a Assíria deixava a pessoa totalmente nua, todos os cidadãos nus. Eles amarravam uma argola no nariz da pessoa e amarravam uma outra por aquela argola, iam pondo correntes e amarrando uma a outra, ia puxando elas como se fosse animal. Eles faziam isso. E era esse nível. Eles abriam barrigas de mulheres grávidas para tirar a criança ali na hora. E morria, né? Morria todo mundo. E era esse tipo de coisa que eles faziam. Eles estupravam, faziam um monte de coisa, gente. E Jonas sabia disso. Jonas viveu em uma nação que foi levada pela Síria. Jonas era do Reino Norte.
E Jonas sofreu isso também, né? Algumas pessoas dizem, Jonas tinha esse ódio todo, esse rancor todo, porque os pais de Jonas foram mortos pela Síria. Gente, não tem documento que diga isso, tá? Tudo que tinha, que comprove de forma arqueológica, de forma documental e de acordo com a Bíblia, eu tô trazendo. Mas isso, gente, não dá, né? Pra eu falar uma coisa que a gente não acha em lugar nenhum. Então, gente, não tem essa informação em lugar nenhum, tá? Mas a questão realmente eles eram muito maus, muito ruins. Eles eram terríveis. Mais pra frente, esse pior rei que vai existir, o Assurbanipal, que a gente vai ver mais pra frente na pregação de Naum, tem um documento dele, né? Tipo uma foto, mas antigamente não era foto, né? Então eles faziam aqueles desenhos nas pedras, né? E tem esse documento dele, onde ele tá fazendo um banquete, tá comendo, gente, aqui, e aqui tem cabeças atrás dele, descendo sangue da cabeça. E ele todo alegre comendo. Era uma coisa normal para eles, entende? E era esse nível, eles eram muito frios. Eles não tinham dó, não. Eles deitavam as pessoas no chão e passavam com o carro várias vezes sobre a pessoa. E era esse nível de tortura. E Jonas, quando é chamado por Deus para pregar para esse povo, Deus fala, não. Jonas prefere morrer a pregar para esse povo para que eles sejam salvos. Jonas fala, não, eu prefiro morrer do que esse povo ser salvo. Eu prefiro que eu morra a deixar esse povo ser salvo. Não, eles não merecem. Eu quero que eles sejam mortos. Eu quero que eles morram e sejam torturados como eles torturaram todo mundo, tantas pessoas. E é essa a sensação de Jonas, tá? Então, é importante isso pra gente entender o sentimento de Jonas. Então, Deus vai e fala para Jonas. Depois de tudo isso, Jonas é um desses que foi levado até a Síria. Então, Jonas vai, né? Deus vai e fala para Jonas. Jonas, levanta daí de onde você tá e vai-se embora lá para Nínive, lá para a Síria. E anuncia lá que a maldade deles já chegou até mim. E eu vou castigar. Eu vou destruir essa cidade. Quando Jonas ouviu isso, Jonas falou, eu não vou. Jonas pegou sua trouxa e foi embora pro sentido oposto. Nínive era pra cá e foi pra cá. Ele foi pro sentido contrário. Aí Jonas ainda falou, não, eu vou ainda mais pra longe. Jonas falou, eu vou atravessar o mar e vou pra Espanha. Não vou pregar pra esse povo. Não vou. E Deus não vai me obrigar. Deus não vai me fazer um assírio vir aqui na minha casa para eu pegar para ele, não. Não, eu vou para bem longe. Então Jonas, gente, foi e se levantou. Sim, ele se levantou de onde ele estava. Mas ele se levantou para fugir para Tarsis, né? Tarsis hoje é a Espanha, tá? Ou Espanha ou Chipre ali, mas provavelmente Espanha ali, tá? E ele se levantou no intuito de ir para lá, gente, totalmente contrário. Ele estava indo para um lugar totalmente contrário e atravessar o mar ainda. Então diz que ele queria ir para bem longe da face de Deus. Ele queria ir para bem longe da presença de Deus, porque ele não queria ser obrigado a pregar para Nínive. Ele não queria pregar para esse povo. Então diz que ele foi e desceu para Jope, né? Jope ali era um canal onde saíam os barcos, né? Os navios. Ele foi lá para Jope para comprar um ingresso ali, né? Para comprar uma passagem. E ele então entrou num navio que estava indo lá para a Espanha. Então ele pagou a passagem, embarcou no navio, né? E ele quis ir para bem longe da presença de Deus, para Deus não obrigar ele a ir falar com esse povo. Então no versículo 4 diz que no meio do caminho, ele dentro do navio, Deus começou a fazer o mar ficar violento. E o navio já estava longe, né? Do lugar ali onde ele saiu, né? O navio já estava longe, e então o mar começou a ficar nervoso. O mar nervoso. E ficou tão ruim o mar, houve uma tempestade tão grande no mar, que o navio estava a ponto de naufragar. Então no versículo 5 diz, os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Mas Jonas, ele tinha descido para o fundo do navio. E lá ele havia se deitado. E ele dormia um profundo sono. Como eu falei, quando a gente lê o livro de Jonas,
a impressão que eu tenho é que ele era um idoso. A impressão que eu tenho é que pela linguagem dele a gente observa, é linguagem de idoso. Linguagem de idoso que tá cansado. Ah, me mata logo. Ah, tô cansado disso. Né? É linguagem de idoso. E é linguagem de alguém que já viveu muito e tá bem perto da morte. Né? Tá cansado. Já vivi muito, já tá na hora. Né? É essa a impressão que dá quando a gente lê. E ele tava dormindo muito, gente. Ele tem muitos sinais, a gente vai ver que logo ele quer se recostar. Ele faz alguma coisa, ai, quer encostar, tô cansado. Ele parece realmente um idoso. Né? Então é essa a impressão que eu tenho. Né? Como eu disse, pelos cálculos que a gente fez no início da aula de hoje, eu acredito que ele tinha realmente uns 90 anos por aí. Ele parecia. E algumas tradições judaicas dizem que ele viveu muito tempo, né? Provavelmente uns 100 e poucos anos. Então aqui a gente observa algo muito importante. No capítulo 1 há várias ironias, onde mostra um povo pagão temente a Deus, um povo pagão que ora até aos deuses deles, tá? Mas é um povo pagão ativo e um crente que dorme. Um crente inativo. Esse capítulo 1, ele é muito irônico com relação a isso. A gente vai observar. É a primeira chamada de Deus para ele. Porque ele acha que não tem que pregar porque são pagãos. Mas Israel também já fez muita bobagem. E Deus os perdoou. E Deus deu para eles uma nova chance. Mas Jonas pensa, não, se fosse Israel, tudo bem. Mas são pagãos. Mas é Nínive. Porque a gente lembra que houve um momento na história ali de Israel que Israel chegou a ser nível Sodoma, né? Lembram na época onde não havia juízes, não havia reis, nada ali, que um levita, né, tava com uma concubina ali e ele passou pela cidade de Jebus, de Jerusalém, na verdade naquela época era habitada por estrangeiros, e ele falou, não vou parar aqui não, porque aqui habita estrangeiros, né? Então eu vou parar lá em Benjamim, na terra de Gibeá, em Benjamim, que lá é povo do meu povo, é mais seguro para mim. Antes ele tivesse parado na terra dos estrangeiros, em Jebus. E ele parou em Gibeá. Vocês lembram que quando ele parou em Gibeá, um senhorzinho que não era de Gibeá, era um efraimita, ele vai e chama esse levita e a concubina dele para ir dormir na casa dele. E de madrugada, alguns homens começaram a bater na porta para que o levita saísse, que eles queriam estuprar esse levita. Vocês lembram disso? Isso aconteceu em Israel, isso aconteceu na tribo de Benjamim, né? Então, foi lançada a concubina desse levita para fora. E eles abusaram a madrugada inteira, a noite inteira dessa mulher, e de manhã ela estava morta. Vocês lembram dessa situação? E que ele dividiu a mulher, entregou para todas as tribos, e quase que a tribo de Benjamim foi extinta, né? Então, muitas atrocidades dessas aconteceram em Israel. Muitas, né? Tivemos muitos casos assim absurdos em Israel. Mas Deus, né, deu a eles uma segunda chance. Se arrependeram, tal, Deus pregou, avisou o que aconteceria e eles se converteram. Mas Jonas entendia que eram pagãos. Não é o povo de Deus, não é Israel. São pagãos, então não merecem uma segunda chance, né? Então era muito duro, né, Jonas? E aqui esse capítulo 1 é um capítulo com muito contraste, onde a gente vê um povo pagão que vai temer mais ao Deus de Jonas do que o próprio Jonas. É um povo que quer obedecer mais ao Deus de Jonas do que o próprio Jonas. É um povo que busca mais ouvir o querer de Deus e cumpri-lo do que o próprio Jonas. Então é um capítulo muito irônico. E agora começa essa ironia, né? Dizendo que quando os marinheiros começaram a observar aquele mar violento e que o barco estava quase naufragando, eles começaram a gritar cada um ao seu Deus, clamando para serem socorridos. E eles ali, gente, numa fé religiosa deles ali, né, orando, gritando ao seu próprio Deus, enquanto o crente dormia. Enquanto o crente estava deitado lá no fundo do navio dormindo. Então no versículo 6, o comandante começou a andar pelo navio inteiro para ver o que havia, que estava acontecendo aqui. O que havia deixado Deus irado? Algum Deus estava irado. Eles pensaram. O que aconteceu aqui? Então eles foram pelo navio, andando e jogando todas as cargas do navio no mar, jogando tudo que tinha de pesado no mar. Então ele foi e achou ali no fundo do navio, escondido ali, Jonas. Aí o comandante do navio foi, olhou para Jonas e falou, com
como é que você pode dormir? Acontecendo o que está acontecendo, o mundo está desmoronando, a gente está aqui orando ao nosso Deus, um monte de pagão orando, um monte de pagão lá, em religiosidade, e o crente dormindo. Como você pode estar dormindo? Diante de tudo que está acontecendo, você está vendo que nós estamos orando aos nossos deuses, tentando ver o que acontece para que a gente possa satisfazer esse Deus que está irado, e você está dormindo. Como você pode ainda dormir? Se levanta, homem, e vai invocar o teu Deus. Que talvez assim Deus se lembre de nós e a gente não morra. Então levanta, você também vai orar para o teu Deus. Está todo mundo orando para o seu Deus e você está dormindo? Levanta e vai orar. Olha a ironia, né? Os pagãos falando para Jonas isso. Aí no versículo 7 diz: e eles diziam uns aos outros: venham, venham, vamos lançar sortes para saber por causa de quem é que está acontecendo com a gente essa desgraça. E eles começaram a lançar sortes. E a sorte então caiu sobre Jonas. Deus, ele fala conosco de uma forma que ele quer que a gente ouça ele, né? Às vezes a gente fica pensando: ai, Deus está falando de um jeito que eu não estou entendendo. Ai, Deus está falando, não estou conseguindo entender nada. Deus quer ser entendido. Deus nunca vai falar conosco de uma forma que a gente não vai entender. Ele quer ser entendido. Então, quando ele vai responder aos pagãos, ele quer ser entendido. Deus, ele não se agradava daquilo que eles estavam fazendo. Não era um ritual religioso de Deus. Eles estavam fazendo rituais pagãos para ver a sorte. Não era um ritual de Deus. Mas Deus quer ser compreendido. Deus sempre vai querer ser compreendido. Então Deus sempre vai querer ser entendido. E às vezes ele vai se mostrar entendível por meio de algo que não é da religião, não é do ritual dele, né? Não é algo que ele aprove, mas por meio daquilo ele vai falar com você, porque ele quer ser entendido. Ele nunca vai falar de uma forma que a gente não vai entender. E é isso que acontece aqui. Porque eles, não é Jonas que está tentando tirar a sorte, são os pagãos. Então, os pagãos estão consultando os deuses para ver quem é que está ali errado. Isso não era um procedimento para falar com Deus. A gente lembra, o procedimento para falar com Deus era o urim e o tumim ali, né? Dos sacerdotes, né? Não era um procedimento para falar com Deus. Ou o próprio profeta ali falava com Deus, né? Mas não era um procedimento isso, lançar sortes. Não era um procedimento de falar com Deus. Piorou dos pagãos, né? Os pagãos vão ficar lançando sorte, sei lá, como eles faziam para lançar sorte. Não era. Mas Deus queria ser entendido. Então Deus respondeu aos pagãos. Por meio do que os pagãos entendiam. Por meio do que eles iam saber. Quando viesse a resposta, eles iam entender o que era. Mas não quer dizer que o que eles estavam fazendo era certo. Mas quer dizer que Deus queria que eles entendessem a resposta. Então, às vezes, Deus utiliza meios que não é o certo, não é o que Ele quer, mas para que você entenda a resposta e então o busque, e então cumpra a vontade dEle, né? E é o que acontece aqui. Então, os pagãos usam meios pagãos para consultar a sorte e ver com quem é que está o problema. E quando isso acontece, Deus faz cair a resposta que é Jonas. Deus faz eles entenderem, porque Deus queria que eles entendessem que o problema é Jonas. Para Jonas também entender que não adianta ele fugir, Deus vai atrás dele, não tem lugar que ele se esconda de Deus, né? É nesse sentido. Aí no versículo 8, então, eles viram que caiu em Jonas, eles falaram: peraí, diz aí quem você é, do que é que você trabalha, o que você faz, você tá aqui para quê, qual é a tua missão, né? De que povo você pertence? Conta aí pra gente. Que é que tá aqui com a gente? Que BO é esse que tá aqui no nosso barco? Então, olha a ironia de Jonas. Então Jonas responde assim: eu sou hebreu. Eu sou hebreu e eu temo a Deus. Ele teme a Deus, mas tá correndo, né? Ele teme a Deus, mas não tá obedecendo. Ele tem temor a Deus, mas tá fugindo, né? Olha só. Tem temor, mas tá correndo. Não quer obedecer. Então ele diz: eu temo ao Deus do céu, ao Deus que fez o mar e ao Deus que fez a terra. Ele teme e está indo pelo mar que Deus fez. Ele sabe que o dono daquele mar é Deus. E ele diz que teme, mas ele está fugindo. Mas ele não quer obedecer. Mas ele não quer fazer o que Deus está ordenando que ele faça, né? Então, no versículo 10 diz: então os homens ficaram com muito medo. Quando ele disse que era um servo de Deus e que Deus havia mandado ele pregar para um povo e ele não queria,
Quando os pagãos ouviram isso, os pagãos ficaram com medo do que Deus podia fazer. Gente, os pagãos estavam temendo a Deus e Jonas desobedecendo. O crente desobedecendo, né? Então aqui diz isso, no versículo 10. É muita ironia, né? No versículo 10 diz: então os homens ficaram com um grande medo, porque Jonas estava fugindo de Deus. E Deus havia mandado ele fazer aquilo. Então os homens falaram: por que é que você fez isso? Por que é que você fugiu? Por que você não fez o que seu Deus mandou? Os homens, os pagãos. Então, diz: pois os homens sabiam que ele fugia para longe da presença de Deus, porque ele havia contado para os homens tudo. Ele falou que Deus mandou ele fazer, ele não queria. Eu falei: então eu estou fugindo de Deus. Ele falou: por que você está fazendo isso? Como você pode? Agora a gente está morrendo de medo do que Deus vai fazer com a gente. Olha o temor dos pagãos. E o crente ali desafiando, né? Aí no versículo 11 diz: e eles foram e falaram então para Jonas: e agora? O que é que a gente faz para que esse mar se acalme e não nos devore? Porque a verdade é que o mar está cada vez mais tempestuoso. O mar está cada vez pior e vai acabar devorando a gente. Então, Jonas, na maior calma, né? Jonas fala: faz o seguinte, me joguem no mar aí. Gente, é realmente a fala de um idoso que já tá cansado. Jonas preferia a morte. Jonas fala: me mata, Deus, mas não me faz pregar. Parece Elias, né? Elias lá, quando ele tá lá também escondido, ele fala: Deus, me mata, mas eu tô cansado, só eu luto nesse lugar. Só eu. Aí Deus falou: peraí. Ainda tem, acho que 4.000, 7.000, né? Sei lá, nem lembro quanto que é. Deus fala: não, ainda guardei gente lá, não é só você não. E agora Jonas também, né? Me mata, Deus, me mata logo, que eu não quero pregar para esse povo não, né? Então Jonas vai falar para esse povo, fala para os pagãos, né? Me joga aí no mar. Me joga no mar aí que o mar vai se acalmar. Me lança aí no mar. Porque eu sei, né, que é por minha causa que essa tempestade está vindo, né? Eu sei que é por minha causa, então me joga no mar. Aí os homens, né, diz no versículo 13 que ficaram com medo. Gente, os homens estavam com mais temor a Deus do que o próprio Jonas. Porque eles pensaram: caramba, Deus chamou esse homem. Deus fala com esse homem, a gente vai lançar esse homem no mar. Que Deus usa, Deus vai matar a gente, porque a gente está lançando um profeta no mar. Então o que a gente faz? Os pagãos estavam com mais temor, né? Os pagãos ficaram com medo de jogar Jonas no mar. E Deus fica irado, que é um profeta sendo jogado no mar, que foi chamado para uma missão. Então eles começaram a remar desesperadamente para voltar. Eles queriam voltar ali para onde eles saíram com o barco. E eles desesperadamente remando para voltar para a terra ali, para que Jonas fosse deixado ali na terra. Só que quanto mais eles tentavam voltar remando, mais nervoso o mar ficava. Então, eles foram e oraram a Deus, gente, os pagãos. Os pagãos começaram a orar ao Deus de Jonas. Os pagãos oraram ao Deus de Jonas e temendo Deus de Jonas, e Jonas lá me lançando mais. Jonas nem aí, né? Jonas não queria nem orar. Jonas, não vou pregar para aquele povo chato, não. Quero que aquele povo morra, né? Então, eles foram e começaram a invocar a Deus, os pagãos. E eles disseram assim para Deus, os pagãos. E Jonas quieto, ouvindo. Eles falaram: Deus, nós não queremos morrer por causa desse homem. Mas também não coloque sobre nós um sangue inocente. Pois o Senhor agiste como quiseste. A gente quis voltar para a terra, mas o Senhor não tem deixado. O Senhor tem agido como o Senhor quer e não tem nos deixado voltar. E o problema é esse homem. E a gente não quer morrer por causa dele. E o Senhor não está deixando a gente voltar e deixar esse homem lá na terra. Então, que o Senhor não impute a nós a morte dele, ao ser lançado ao mar. Gente, os pagãos, orando assim com medo de Deus, temendo a Deus, temendo desagradar a Deus, os pagãos. É um grande ensino aqui para Jonas, né? Porque Jonas não queria pregar para os pagãos lá em Nínive, né? Jonas falava: eles não merecem, né? Então, no versículo 15 diz que eles pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Quando eles jogaram Jonas no mar e o Jonas tocou no mar, o mar parou. O negócio ficou quieto.
E Jonas começou a afundar. Então diz no versículo 16, quando os homens viram isso, os pagãos, eles criaram um grande temor a Deus. Eles começaram a temer muito ao Deus de Jonas. E não só isso, mas esses homens quiseram agradar ao Deus de Jonas. E ofereceram sacrifícios ao Deus de Jonas. E não só isso, também fizeram votos ao Deus de Jonas. Que ironia, né? Os pagãos sacrificando e temendo ao Deus de Jonas. Né? E Jonas lá sendo lançado no mar para não obedecer a Deus. Não vou. E ele vai mesmo, ele vai lançado assim, gente, sem querer ir. Ele vai de braço, não vou. E a gente vai ver que ele vai quase morrer ali. E ele é lançado no mar. Gente, o versículo 17, na minha Bíblia, fica no próximo capítulo, no capítulo 2, tá? A tradução que eu leio é a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais parecida com a hebraica, né? Eu já falei para vocês. Na verdade, o bom é a gente ler as duas traduções juntos, porque o problema da tradução da Bíblia de Jerusalém, porque ela é uma tradução católica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando lê a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque ela segue alguns dogmas católicos, né? Então ela meio que se encaixa ali em algumas coisas católicas, então não é bom você ler ela sozinha. Então é bom você ler a tradução da Bíblia de Jerusalém junto com a ecumênica, né? Porque a ecumênica, ela também é mais parecida com a Bíblia de Jerusalém. Mas a ecumênica, ela é mais formal, né? Ela é mais fria, mais sólida, ela é mais densa, né? Agora, a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é mais poética, seguindo o sentido hebraico, da poesia hebraica, né? Então eu gosto de ler elas duas juntas, tá? Então na Bíblia de Jerusalém, na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso aqui pra gente estudar, termina aqui o capítulo de hoje. Aí no capítulo 2 começa a falar sobre o peixe, tá bom? Aí no capítulo 2, então, na aula de amanhã, eu vou falar sobre o peixe e vou começar a detalhar aí a cena de Jonas caindo no mar, afundando no mar. Eu vou começar a detalhar tudo isso que vai acontecer, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham entendido toda aquela introdução que eu dei para situar Jonas a esse período histórico, tá bom? E tudo que eu falei, se vocês conferirem aí, né, anotarem aí, depois forem atrás da arqueologia, né, fazer a conferência aí, por calculadora dos períodos históricos, vocês vão ver que bate, tá? Então, esse raciocínio aqui que eu tô usando tem toda a lógica. Tem toda a lógica situar Jonas a esse período da história que a gente está estudando, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou perguntar se a Ana Paula, o Galvão, o Daniel e o Francisco têm alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida, gente? A paz do Senhor Jesus, boa noite. Alguém tem alguma dúvida no Meet? Amém, Ana Paula. Ana Paula não tem nenhuma dúvida. Amém, Ana Paula. Deus te abençoe, viu? Bom descanso e até amanhã, com a graça de Deus aí, pra gente começar o livro, continuar o livro de Jonas. Amém. Glória a Deus. A paz, Francisco. Amém. Deus te abençoe, viu, Francisco? Um bom descanso. Uma boa noite e até amanhã. Amanhã você tem assembleia, né?